Fala comigo, seus lindos, suas lindas, começando aqui mais um vídeo com novidade. Vocês acharam que tinha acabado? Você vai botar. Você pode botar. Essa vai, velho. Vocês acharam que tinha acabado? Não acabou, não. Agora eu tô aqui começando esse vídeo cheio de novidade. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que seria várias novidades. E uma das novidades vai ser que o canal agora vai ter podcast. E o podcast eu vou querer... McDonald's? Agora eu vou ver se eu acho um Burger King no caminho. Então eu falei no último vídeo que tava cheio de novidades. E as novidades são: no canal agora vai ter podcast. Eu vou criar duas playlists. Uma playlist que vai ser com uma ideia que eu tive, que foi o podcast na van, que vai ser quando a gente vai indo trabalhar ou voltando, que a gente vai jogar um tópico, um assunto, e nós vamos bater um bate-papo aqui. E o segundo podcast vai ser que eu vou criar um podcast em evidência, que vai ser quando eu vou receber as pessoas em casa, para a gente poder conversar e bater um outro papo, porém uma coisa mais bem formulada. Vai saber se o da van vai ficar melhor do que o outro, ou se o outro vai ficar melhor do que o da van, não importa. O que importa é colocar as ideias em prática. Então eu estou aqui com as pessoas que provavelmente vão estar sempre presentes no podcast. Nosso querido Cici, dá um oi, Cici. E aí, galera? Tem o Cici e o Cledinho, que tá aqui do lado, que vai estar sempre participando também. Cledinho, manda um oi pra galera, que vocês vão ver. E aí, tudo jóia? Vai ver a cara deles aí com frequência. Como a gente vai fazer na van, provavelmente a gente vai passar por lugares legais, essas coisas que pode ser que a gente, de alguma forma, tire algumas fotos, vídeos, para que vocês possam ver os lugares que nós estamos passando também, tá? Porque a gente roda essa Inglaterra inteira. Então é isso. O assunto que eu escolhi para falar hoje é um assunto que eu queria fazer um vídeo sobre, e ao invés de fazer esse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou dar o pontapé inicial com esse podcast, fazendo esse vídeo aqui na van. Eu queria falar já faz um tempo sobre sexualidade. E o porquê que eu queria falar sobre sexualidade? Por diversas coisas que eu passei ao longo da vida, por não gostar de rótulos e não me encaixar no que é dito certo pela sociedade. Por não gostar de rótulo, eu não tenho essas questões de querer me identificar de alguma forma. Eu sou eu e eu gosto de ser eu mesmo, e é isso. E para que a gente possa falar desse assunto com um pouco de propriedade, eu vou relatar algo que me acontecia quando eu tinha lá meus 15 anos. Foi o meu primeiro contrato de carteira assinada. Quando eu chegava no trabalho, depois de um certo tempo, eu comecei a ouvir alguns comentários, né? Hoje a gente fala muito abertamente sobre bullying. E na época eu era muito magro, porém de família eu herdei perna e herdei bunda. Então sempre tive uma bunda bonitinha, umas pernas bonitinhas, mas sempre muito magro. E eu não percebia que quando eu caminhava, a minha bunda ela mexia de uma forma. Tá errado, muito estranho isso, né? A bunda mexia. Que porra é essa? Como é que eu posso falar? Eu vou falar que as pessoas falavam que eu rebolava, né? É isso? Você quer falar isso? Mas eu não quero falar. Eu não queria falar rebolando, eu não queria falar. Vamos lá, peraí. 1, 2, 3 e. Andava de forma diferente. 1, 2, 3 e. E eu andava de uma forma diferente e as pessoas começaram a falar que eu rebolava. E eu não sentia, eu não percebia que eu rebolava. E começaram a colocar apelidos, né? Aqueles famosos apelidos aí que toda criança com um certo nível de feminidade. Então, aqueles apelidos que vocês já imaginam que alguém já deve ter usado com uma terceira pessoa, ou que alguém que já tenha passado a mesma coisa. E eu lembro que aquilo me traumatizou de uma certa forma, de uma forma tão grande, que me trouxe uma certa revolta, porque quando eu chegava no trabalho, eu ficava tentando andar com as minhas pernas viradas para dentro. Eu criei uma adaptação para caminhar, com medo de pessoas ficarem falando que eu estava rebolando.
Aí agora, eu não sou de me arrepender de nada, eu não me arrependo de nada que eu faço, eu não sou o tipo de pessoa que gostaria de voltar no tempo e falar assim, eu queria voltar no tempo para fazer isso e aquilo diferente. Agora, se você me perguntar sobre esse assunto em específico e falar assim, você voltaria no tempo? Isso em específico eu voltaria, porque eu faria questão de, se eu rebolasse, se eu realmente estivesse rebolando, de rebolar 10 vezes mais, porque eu gosto hoje de fazer aquilo que me faz bem. Não vivo pra ninguém, eu vivo por mim, pra mim, e o que importa é se eu estou bem e feliz. Se eu não estou machucando ninguém, se eu não estou invadindo o espaço de ninguém, o que importa mesmo é ser feliz. Esse ocorrido, quando eu chegava no trabalho, ficava acontecendo com essa frequência tão grande e me traumatizou de uma certa forma, que eu caminhei errado durante muito tempo, onde minhas pernas até mesmo doíam, porque eu caminhava dessa forma para que eu não pudesse rebolar, e isso vem à cabeça algumas vezes. Isso eu me sinto um pouco mal. Então eu fico pensando, porque isso continua acontecendo hoje, essa coisa de apelidar as pessoas e de ficar com essas brincadeiras inúteis que não levam ninguém a lugar nenhum. Eu resolvi falar de sexualidade, porque a sexualidade ela tem um impacto muito grande na minha vida, né? E falar com os meninos aqui é porque a gente tem histórias diferentes, né? Os meninos não têm a mesma história que eu tenho, então é bom ouvir opiniões de pessoas que tiveram histórias ou vivências ou educações diferenciadas. Vou fazer uma pergunta pro Cici aqui, porque é a pergunta que eles fazem pra gente, né? Pra gente que tem histórias diferentes. Por exemplo, hoje eu não me classifico como nada, não gosto de falar que eu sou gay ou bissexual ou o que seja. Eu sou eu e pronto. Agora as coisas que eu faço, deixo de fazer, não é do interesse de ninguém, a não ser que eu queira compartilhar essas informações. Então, a primeira pergunta que a grande maioria das pessoas com sexualidade, a parte da heterossexualidade, se você não for hétero, que você pergunta, que eu já ouvi muitas vezes, quando é que você virou gay? Quando é que você virou bissexual? Quando é que você descobriu isso? Então eu gostaria de fazer uma pergunta pro Cici. Então eu vou perguntar pro Cici aqui quando foi que ele virou. Quando foi que ele virou hétero? Quando foi que você virou hétero, Cici? Pra que eu possa explicar o que eu vou explicar em seguida. Eu descobri que eu era hétero, eu tinha 16 anos. O quê? Ele virou meme, é uma brincadeira. Um amigo que trabalhou com a gente um tempo, que eu fui explicar bastante sobre essa questão de sexualidade pra ele, etc. Porque ele veio me pedir desculpa, ele comentou, ele nunca teve muito contato com pessoas a não ser do meio heterossexual, e ele me perguntou, será que você não... Era 30. Espero que esteja desligado, acabei de tomar uma multa aqui, tá vendo o que dá fazer podcast na van? Vocês vão ter que fazer vaquinha pra ajudar a pagar o... É só olhar as caixinhas amarelas. A multa. Ele me fez a seguinte pergunta: teve muito contato com pessoas que não fossem heterossexuais, e ele me perguntou se a parte mais difícil em viver uma outra realidade era não poder ser pai. Eu falei com ele assim, mas quem te disse que eu não posso ser pai? Eu falei, pelo contrário, eu não só posso, como eu vou ser, porque é um sonho meu de ser pai. E na cabeça dele, no entendimento dele naquele momento, ele achava que eu não poderia ser pai por seguir um outro caminho. Aí ele falou o seguinte, aí ele ficou pensando aquilo a viagem toda. Quando a gente chegou no destino onde a gente ia fazer os trabalhos, o projeto que a gente tinha, ele veio me pedir desculpa. Eu falei, Paulo, em hipótese alguma que você me deve desculpas. Eu fico contente em poder compartilhar coisas que eu tô tendo a oportunidade de ensinar algo diferente, porque realmente nós vivemos essa realidade, esse mundinho fechado, aonde que a gente prejulga que todo o resto é equivocado e errado, sendo que na realidade, a realidade mesmo é algo completamente diferente. Então, quando eu fui dar a explicação para ele, eu perguntei, que eu queria ter a oportunidade de ensinar mais, e eu perguntei, por exemplo, quando é que você se tornou, quando é que você decidiu ser hétero, né? Só que aí ele acabou com a minha explicação, me deu uma paulada na cabeça, porque ele respondeu com 12 anos. Aí eu dei risada, porque ele respondeu naquela simplicidade de
da descoberta de criança para adulto, né? Para adolescente. Então, quando ele começou a ter contato com mulher, foi o que ele identificou como como ser hétero. Então, aí não deu para mim usar a explicação que eu queria. Mas aí, na verdade, o intuito agora, igual eu perguntei pro Cici, para relembrar esse meme, porque acabou virando meme, a gente fala disso direto, a gente repete esse meme o tempo todo. Eu queria que, na verdade, a resposta seria: eu não escolhi ser hétero, eu não decidi ser hétero, eu nasci assim. Então, a coisa mais importante na questão da sexualidade, que as pessoas entendam para que não possa ser olhado com uma visão ruim, negativa e apontar o dedo a ponto de julgar, é que nós também não escolhemos nascer gay, bissexual, trans, qual for que seja a sua orientação sexual, ela é, na verdade, uma condição sexual. Eu nasci com uma condição, assim como eu nasci com a condição de um tom de pele. Eu sou negro, eu sou preto, e o Alcione é mais claro, é branco. O Cledinho, ele já é mais moreno, branco. Como que você é, Cledinho? Moreno. O Cledinho é mais moreno. É uma condição. Eu nasci com cabelo afro, o Alcione nasceu com cabelo liso, o Cledinho nasceu com cabelo liso. É uma condição. A questão da sexualidade é a mesma coisa. É uma condição. Eu não escolhi, pelo contrário, se eu pudesse escolher, eu jamais teria escolhido sofrer, porque nós sofremos. Eu tive que aprender a andar, não porque eu quis, mas porque a sociedade impôs que o jeito que eu andava era diferente, era errado. Eu tive que me adaptar de acordo com as exigências dos outros, não as minhas, porque para mim eu estava bem, eu estava feliz. Eu assisti um vídeo que me impactou de uma forma muito grande, que foi quando, nesse vídeo, a Paz, ele relata que ele descobriu que ele era diferente muito cedo. Mas ele não descobriu que ele era afeminado, que ele tinha trejeitos, que ele andava diferente, que ele tinha uma voz fina, porque ele entendeu que aquilo era diferente. É porque os adultos faziam questão de apontar e reafirmar que aquilo era diferente. Então, é muito sofrido. Então, a gente jamais escolheria ser diferente, entre aspas, né? Que as pessoas fazem a gente acreditar que é diferente. Então, agora eu já falei demais, eu acho que está na hora de envolver os nossos convidados para que eles possam dar aí a sua opinião sobre esse termo sexualidade. Então vou passar para o Cici primeiro e vou perguntar o que ele acha sobre sexualidade, sobre homossexualidade, ser gay, sobre a questão de trans, essas coisas. Nós vamos por tópicos, né? Vamos primeiro, de um modo geral, abordar e perguntar para ele o que ele acha da questão de sexualidade, das diferenças entre sexualidade. O que você acha desse assunto aí, Cici? Fala pra gente. Falar assim de modo geral. Pode falar de modo geral. Primeiro você pode se identificar, como é que você se identifica sexualmente? Eu me identifico como hétero. E o que você acha então desse leque todo que eu abri aqui, desse mundo que a gente vive hoje, que a cada dia que passa mais existem novas identificações? O que você acha de um modo geral, assim? Você acha errado? Principalmente com o Alcione, eu vou deixar ele falar, claro. O Alcione, o Cici, ele vem de uma educação muito religiosa, hein? Só como tocava, como também cantava em igreja, frequentou a igreja a vida toda, cresceu muito restrito ali de não poder sair, essas coisas. Então eu acho que vai ser importante ouvir a opinião dele. Então, pelo fato de infância, minha família ser religiosa e tudo, então fui criado dentro desse lar religioso. Então tinha vários tipos de tabus, as pessoas falavam. É uma bolha, né? A gente pode falar. Exatamente. E a gente ficava ali dentro e ouvia as pessoas apregoavam aquilo na cabeça da gente, porque a gente não tinha a mentalidade aberta para o todo, no modo geral, na sociedade, ficava preso naquele mundo. Então, assim, isso me fez a gente passa por essa fase de ficar um pouco cego, porque a gente não vê o que está acontecendo, entendeu? Que não é culpa sua, né? Não. Porque você tá ali acreditando numa religião, acreditando numa pessoa pregando ali na frente, e que ela faz, com tanta propriedade, que obviamente você acredita naquilo, né? Exatamente. Então, assim, a gente fica um pouco meio que preso enquanto, sabe? Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai conhecer e lidar com pessoas de vários gêneros, de várias classes, de vários
religiões, de várias etnias. Aham. Então, assim, a gente tem que estar preparado para um todo. A gente tem que ter a mente aberta justamente para a gente poder lidar com todo tipo de situação. Às vezes não tentar, mas o máximo tentar se adaptar a cada um para que você possa fazer o melhor para cada um. Uhum. É uma coisa positiva que eu aprendi, sim, dentro do lar religioso, foi que o principal de tudo é o amor. Você precisa ter esse amor. Falou tudo agora. Se eu amo, acabou, independentemente de Orientação. Exatamente. Concordo. Independentemente de orientação, entendeu? Eu falo abertamente que eu sempre fui do meio esportivo, né? Do meio educação física. E jogava vôlei, jogava vários outros esportes, mas minha paixão era voleibol. E a maioria dos meus amigos eram gays. Entendi. A maioria dos meus amigos eram gays. E eu tinha um carinho por eles. Então você chegou a ter um contato com pessoas homossexuais ainda no Brasil. Não foi aqui na Inglaterra, não. Sim. Você tinha amigos no Os Brasil. meus amigos eram no Brasil. Sim. Né? Eu tenho um amigo meu chamado Thiago também, que ele é desse mesmo, assim, daquele, sabe? Afeminado mesmo. Nada contra, Que mas eu amo os afeminados, viu? Que Mas- tenha mais afeminados nesse mundo, porque são eles que levantam a bandeira, que sofrem aí na rua por nós, e é graças a essas pessoas afeminadas que a gente tem hoje os direitos que temos, graças a eles, porque são eles que levantam as bandeiras e vão pras ruas. Então, afeminados, eu amo demais. Como eu ouvi essa semana, eu falei que eu ia começar a usar esse bordão, eu amo de balde. Vai lá, continua. então assim, antes de eu vir embora pra cá em 2019, eu arbitrava campeonatos de vôlei e também jogava vôlei. A gente Certo. viajava muito. E esse Thiago, a gente sempre se mobilizava para fazer esses eventos de voleibol. Certo. E a gente nunca teve apoio de prefeitura, do governo e essas coisas, enfim. Certo. E a gente corria atrás de fazer rifa para ter que arrecadar dinheiro para alugar ônibus, alugar transporte, comprar uniforme, material esportivo. E ele sempre estava ali comigo, sabe? A gente fazia muitos eventos para ter que arrecadar financeiro, para a gente ter que arcar com todas as despesas. Uhum. E assim, a gente foi 8, 6, 10, não sei quantos anos que a gente teve esse vínculo de amizade, né? E ele era um tipo de pessoa que ele tava na minha casa, ele almoçava na minha casa, jantava na minha casa. Vocês são amigos ainda hoje? Amigo ainda hoje. Então manda um abraço pro Thiago. Thiagão, Ele vai ver o vídeo, a gente vai aquele mandar. abraço. E aí assim, e é um cara do coração tremendo, super inteligente, sabe? De coração mesmo assim, é um cara que eu levo pra amizade pra vida. Lógico que a gente sempre tem as nossas as brigas e tal, que acontece, acho que não é de ferro, né? A gente tem ser humano, as diferenças e tal, pra decidir algumas coisas quando é Normal. Mas as Normal. diferenças é que dá aquele gostinho gostoso na amizade. Não é verdade? Com certeza, com certeza. E através dele É o eu conheci tempero. outros também, que é o Lucas Baresi, que eu conheci, uma pessoa super gente fina do Lucas caralho. Baresi, um beijo, seu lindo. A gente pensa, nossa, sim. Eu tive um amigo chamado Daniel, que foi o último, e o Davi, que foi os dois últimos héteros que eram amigos meus, que era o próximo, que era de igreja, outro estudava comigo, fez faculdade, e o outro era músico. O resto, todos eles meus amigos, não só por causa que eles estavam envolvidos Com vôlei. com vôlei, mas também na faculdade também, eram gays. Entendi. A maioria dos meus amigos eram gays. Aí tá uma coisa muito importante. Eu vou fazer uma observação e uma colocação muito importante aqui. Porque a maioria das pessoas que julgam, que falam assim, lá é gay e tal, essas coisas, elas esquecem de um ponto muito importante. Porque às vezes o seu contato com o mundo gay, o mundo LGBTQIA+, esqueci de alguma, será? Porque agora são tantas letras, né? E eu sinto vergonha de não estar mais aprofundado no assunto, que é o meu dever, né? Eu acho como dever para poder ter a condição de discutir de uma forma mais apropriada. Mas ele com essa fala que ele disse aí da faculdade, etc., eu vou falar uma coisa muito, muito, mas extremamente importante para vocês nunca mais esquecerem. E eu vou ver se vocês concordam até. As pessoas, quando o pouco contato que elas têm com as pessoas LGBTQIA+, são quando você tá ali na televisão, você assiste um filme ou uma novela que tem alguma participação, ou até mesmo na época da parada gay, que é onde você vê algumas reportagens. Aí você usa aquilo ali como julgamento, como se fosse informação suficiente para você dar a sua opinião sobre o assunto.
Só que você esquece que aquilo ali que você está vendo é só a pontinha do iceberg. Você, na verdade, as pessoas do meio LGBTQIA+, é o médico que atende no seu dia a dia, que socorre a sua filha doente, é o advogado que te defende na hora que você está numa causa, um advogado que faz trabalho de caridade aí, que ele te defende numa hora que você não tem um dinheiro para arcar com um advogado. São os médicos, são os bombeiros, são os policiais, todos esses meios aí, literalmente todos os meios profissionais que você, os professores que vão precisar, que você vai precisar na educação, na saúde, no direito, eles vão estar ali te representando e te representando sem nenhum julgamento. Então, antes de você julgar alguém, você pensa duas vezes, porque diariamente você tem alguém trabalhando ou fazendo algo por você, sem te julgar ou sem apontar o dedo, sem querer saber de onde você vem, o que você faz, a cor da sua pele. Quando ele relata que na faculdade haviam várias pessoas que eram de diferentes condições sexuais da dele, é isso que acontece. Em todo ramo vai ter. Porque é algo normal, a gente tem que parar de entender ou interpretar como algo surreal, algo que não é comum, né? Não é comum porque você decide encarar dessa forma. Então é isso. Digo mais também, uma colocação muito importante que eu vou te falar, que a maioria das pessoas que eu conhecia na época, na minha cidade lá no Brasil, os que eram mais próximos de mim, que era o Thiago, o Lucas, eu tive mais uns dois amigos também que eram héteros também, que estavam comigo. No convívio. No convívio, justamente. Mas quem abraçava mesmo na causa e que estava ali comigo era o Thiago, parece. O resto, entendeu? Entendi. Tipo, você entendeu? Falou que esses são amigos, esse Thiago, que foi o mais próximo, você falou que ele convivia com você na questão de ir na sua casa, jantar, Isso. almoçar. A gente marcava pra comer pizza em casa direto. Thiago Paz. Você continua comendo pizza até hoje. Agora e com o muita. Thiago. E muita. Deixa eu fazer uma pergunta. E você falou agora que essa convivência, ele frequentava a sua casa. E como eram os seus pais em receber alguém que tinha os traços afeminados na sua casa? Eles tratavam com uma certa indiferença ou chegaram a chegar para você e falar assim, olha, cuidado, essas coisas? Teve algum envolvimento? Como é que foi? Teve alguma restrição dos seus pais? Por incrível que pareça, pelo fato do meu pai ser bem machista e tal, mas zero. É mesmo? Nunca Que rolou bacana, nada. que importante. Ele sempre respeitava a minha amizade, meus amigos, enfim. Isso é bacana. Show. Agora perguntar ao Cledinho o que ele acha desse leque de sexualidade que a gente vive hoje, tão aberto, que há tantas coisas que acontecem todos os dias. O que você acha, Cledinho? Aí galera, joia? Aí Caio, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Então, esse assunto agora, esse amor, ele, querendo ou não, existir diferente, N's, né? Situações em que as pessoas vão falar, deixar de falar, né? O que é certo, o que é errado. Então, assim, cada cabeça tem a sua sentença. Então, assim, o ponto principal hoje que se discute é a questão principalmente do quê? Do preconceito. O que mais pesa é que hoje tem sérios problemas acontecendo no mundo a respeito de tudo isso, e que infelizmente é por devido a, como eu posso dizer assim, para ser bem assertivo, conforme você age com uma pessoa, conforme você fala com uma pessoa, né, para você ter que entender que você não, tem situações que você não vai poder tratá-la de uma forma como se eu estivesse tratando um hétero ou sei lá o que. Tem que entender que existem condições diferentes para cada pessoa. Exatamente. Então, assim, o respeito acima de tudo, certo? Pronto, chegamos onde eu queria chegar. O respeito acima de tudo. Pode Acima continuar. de tudo. Indiferente da sua condição sexual, se você é gay, se é hétero, se é sapatão, o que for. Lésbica, não interessa, entendeu? A questão é que nós temos o dever de respeitar o próximo, sem julgar. Concordo 100%. Ninguém vive a dor do outro. E ninguém é melhor do que o outro. Sabe por quê? Se você que está assistindo aí, porventura, é alguém da igreja
que acredita fielmente como a homossexualidade é um pecado e que é errado, você entenda que não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. O que conta é o seu caráter, é a sua índole, é como você trata o próximo. A sua sexualidade é a última da fila. Se realmente tiver alguma importância para Deus, é a última da fila, tá? Então você tem que tomar cuidado com o que fala, com o que é falado, com o que faz, porque isso aí conta bem mais do que outras coisas que você está colocando como prioridade para poder tentar fazer certo ou errado. O respeito, ele é independente. Você não precisa entender, você não precisa concordar, mas o respeito, ele é obrigação. Não existe opção de respeitar. O respeito, ele é obrigatório. Você tem que respeitar. Então, para vocês aí que talvez tenham filhos pequenos, que são afeminados, que estão mostrando alguns trejeitos, abrace esses filhos. Não estou falando para você ir lá, incentivar ou etc. Cada pai cria do jeito que achar melhor. Mas eu estou falando que ao invés de você criticar, apontar, abrace o seu filho, ame do jeito que é. Vou contar para vocês como foi a fase da minha vida, bem rapidinho aqui, aonde que eu tentei expressar minha opinião sobre a sexualidade. Eu lembro de um episódio que aconteceu quando eu acho que eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos. E a cena tá na minha cabeça viva como hoje, como se tivesse acontecido ontem, para você ver hoje com 37 anos, para você ver o impacto que isso teve na minha vida. Eu estava sentado na sala, a minha família, meus pais, as minhas irmãs estavam na sala e coincidentemente estava passando no Fantástico uma programação sobre a parada gay de São Paulo. E quando eu vi aquela alegria toda, aquelas cores, a alegria, né? As pessoas livres ali podendo ser quem elas eram, eu com 7 anos eu fiz o seguinte comentário. Falei, nossa, eu acho tão legal isso. Eu lembro da expressão do meu pai e a expressão da minha irmã do meio. Ela virou e falou assim, pai, cuidado, hein? Aquilo me traumatizou de uma tal forma que eu respiro errado só de lembrar. Porque só eu sei o que foi que eu tive que passar durante anos pensando, o que será que o meu pai tem que ter cuidado comigo? Eu fiquei tentando entender aquela cena. Eu falava, mas eu só falei que eu gostei. Eu achava tão legal aquelas cores, as pessoas livres, né? E eu fiquei pensando durante anos e anos e anos, o que foi o cuidado? Falei, será que por que meu pai vai ter que tomar cuidado comigo? Então isso me machucou de uma tal forma que isso perdurou. Isso perdurou durante anos na minha cabeça sobre aquela situação. Então esse foi um fato para você ver, para vocês terem ideia o quanto as coisas que saem da boca de um adulto para uma criança pode impactar e pode machucar. Então esse vídeo para mim é de extrema importância porque só eu sei o que eu sofri, o quanto me doeu, o quanto me machucou e eu tive que me curar sozinho. Eu não tive ninguém para me dar suporte, eu não tive ninguém para olhar por mim com mais carinho, com mais amor e falar assim, estou aqui do seu lado, vou segurar a sua mão, você não precisa passar por esse momento sozinho. E segue seu caminho. Não tive. Igualzinho eu te falei, cara, aquele momento lá da minha fala em que pense muito bem naquilo que você vai falar com a pessoa. Porque você pode achar que é muito simples para você, mas você não sabe o peso que isso representa para a pessoa que está ouvindo. Exatamente. Então, assim, pense muito bem, pondere suas palavras, porque, volto a repetir, o respeito tem que pairar por cima de tudo. Obrigatoriamente, o respeito ele deve existir. Você não tem o direito de apontar o dedo e gritar, ô viadinho, ô afeminado. Você não, independente dos trejeitos da pessoa, você não tem o direito. Não tem, porque isso aí vai me dar o direito de ir muito mais além, porque você está passando da linha do bom senso e me dá o direito de ultrapassar a mesma linha. Então só eu sei. Então aí agora eu já entro num outro tópico aqui para vocês. Eu entro no dia em que eu resolvi falar com a minha família sobre a sexualidade. Eu tinha um amigo que eu infelizmente não tenho na minha vida mais. O nome dele era Guilherme. Ele era muito, espero que seja ainda, né? O nome dele é Guilherme. Ele era realmente muito afeminado. E ele ligava lá para casa e a gente conversava por horas no telefone.
E alguém lá em casa, não vou falar quem, alguém lá em casa ficava falando assim: toma cuidado com esse menino, que esse menino é afeminado, e quando o viado pega no pé de um homem não larga. Aí eu ouvia isso direto, né? Cuidado com esse menino. Aí o que aconteceu? Um dia eu comecei a passar uma época que eu estava meio que cabisbaixo, meio depressivo, assim, chorando muito, porque eu estava muito com uma confusão mental muito grande. E eu tava passando por aquele momento sozinho, porque eu não tinha com quem conversar, eu não tinha quem basear. E a gente, de uma origem mais humilde, pobre mesmo, a gente não tem o hábito de ver uma criança cabisbaixa. Hoje talvez que sim, mas na minha época eu não tinha. De falar assim: coloca num psicólogo, faz um tratamento. Eu não fiz tratamento nenhum. Ninguém olhou pra mim com carinho, com amor e falou assim: olha, tem alguma coisa errada. Vamos conversar. Não era observado. Naquela época não era observado. Hoje em dia se fala mais de depressão, crise de ansiedade, mas naquela época não se falava. Então, aí por fim, eu acho que por insistência da minha irmã, ou alguém, a minha irmã mais velha, dentro do quarto perguntou, ficou perguntando o que era. Por fim, eu me abri um pouco. Eu me abri e falei: eu acho que tem alguma coisa errada, né? Naquela cabeça pequena, né? A gente cresce achando que uma coisa é certa e outra é errada. E ela me perguntando o que é. Aí eu acabei me abrindo e falando. Quando eu estava falando, lá em casa, na minha família, a gente não existe. Essa palavra privacidade, ela nunca existiu. Ela nunca existiu, não. A porta do quarto é de enfeite. Nunca se bateram na porta. Minto, tenho que defender. O meu pai é o único lá de casa que batia na porta para entrar. Fora isso, ninguém batia na porta. Daí você via coisas que não deveria ver, porque a gente não bate na porta. E se trancasse, a porta era derrubada no pontapé, porque você tá debaixo do meu teto, aqui você não tranca a porta, não. E era assim que funcionava. E se você andasse batendo o pé e batesse a porta, aí a casa caía. Aí bateu a porta, meu jovem, pode pular a janela em seguida, que a porta vai virar no chão ali, no giraia. Minha mãe entrava. E aí minha mãe entrou no quarto. Eu estava chorando muito com a minha irmã. E eu já havia falado mais ou menos o que era. E minha mãe ficou perguntando: o que é que você está chorando? Claro, minha mãe sendo minha mãe, ela muito preocupada. Ela já havia ficado preocupada porque ela percebeu que eu não estava normal. Já fazia algum tempo. E ela ficou me perguntando o que é que você está chorando. E ela fez uma suposição. E ela falou assim: mãe, te amo. Sei que você vai assistir, tá? Não tô falando mal da senhora não, pelo amor de Deus, hein? Depois ela me liga e ela fala assim: fica lá queimando meu filme, falando mal de mim. Aí o couro come depois. Aí ela virou e falou assim: é aquele menino, né? Ele é gay, ele tá pegando no seu pé. Por impulso, pela impulsividade, eu falei assim: não é ele não, sou eu. Eita lá, baixo. Eita glória, que o negócio ficou feio. Por quê? Gente, eu preciso entender as limitações. A informação, ela não chega pra todo mundo. A minha mãe é de uma origem muito humilde. Passou fome, barraca de lona, perdeu vários irmãos aí por conta de necessidades físicas, pessoais ali, de não ter o que comer. Se eu não me engano, foram 4 irmãos, né? Que ela perdeu ao longo da infância dela por necessidade física, não terem o que comer, adoecerem, sabe? Então, ela não teve uma educação apropriada no sentido de ensinar muitas coisas da vida. Então eu entendo as limitações do conhecimento dela. Então hoje eu sei que a forma que ela agiu não foi porque ela não me amava o suficiente, ou porque ela era contra, ou que ela tinha algum preconceito, porque pelo contrário, hoje o suporte que ela me dá é surreal. Não só ela, como meu pai também, que eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Olha que engraçado, faz 5 anos ou mais que eu venho falando que eu quero conversar com meu pai sobre essa opção da sexualidade, porque o meu pai, ele nunca foi envolvido muito nos assuntos de casa, ele sempre trabalhou muito para sustentar a família e ele nunca foi envolvido nos assuntos de casa. Aqui tá falando que é um podcast, mas tá mais eu mesmo fazendo um canal com duas pessoas aqui assistindo, mas é porque é muito importante para mim colocar isso para fora. E o meu pai, eu nunca sentei para conversar com ele que existe algo diferente. Eu nunca tive a oportunidade de falar assim: pai, é isso. Eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor abertamente por medo. Eu tive muito medo. A minha irmã falava assim: Thiago, conversa com meu pai só há pouco tempo.
conversa com meu pai, porque se acontecer alguma coisa com ele, você vai se arrepender. Por mais que hoje ele conviva com você e saiba de tudo, você nunca teve uma conversa com ele aberta. E olha como eu estou tendo a oportunidade de conversar com meu pai pela primeira vez, através desse vídeo, porque eu sei que ele está assistindo. Pai, eu queria te falar que eu te amo demais da conta, que o senhor é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor, não porque eu não quis, mas foi por medo de uma das pessoas que eu mais amo na vida não me aceitar, porque eu passei isso muito na vida. As pessoas não me aceitavam, não por quem eu sou, não me aceitavam por julgar e acharem que o que eu sou é errado. Então eu não tive essa oportunidade. Então eu queria falar pro senhor que eu tenho todo o respeito, todo o amor do mundo. Eu te falo agora de coração aberto que eu posso ser sim ao olhar dos outros diferente, mas o que eu posso falar é que eu vou honrar o senhor e a minha mãe pro resto da minha vida, até pelo meu último suspiro, pelo amor que eu tenho a vocês. Então não conversei com o senhor por medo de o senhor não me aceitar. E hoje eu sei que o senhor me aceita independente de qualquer coisa, e eu te agradeço por isso. Então, um beijo grande pro senhor. Tá? Então é isso, gente. Esse podcast, caralho, tá prolongando demais. Nem sabia que eu ia chorar essa porra, chorando esse caralho. É isso. Então, os meninos deram a opinião deles. É isso que eu queria falar sobre a sexualidade. Não julguem sem antes conhecer. É o famoso julgar pela capa, né? Não julgue, conheça a essência da pessoa. Dê oportunidade, dê mais espaço. Queria agradecer os meninos. Cledinho, mais alguma coisa pra falar? Só mais um adendozinho de pessoal, indiferente de qualquer situação, não existe nada de errado. Nada. Cada um é filho de Deus, que tem a sua própria vida, a sua própria direção. E qual é o intuito maior de nós estarmos aqui com os pés grudados nessa terra? Apenas sermos felizes e praticar o bem. E praticar o bem. Pronto. É a nossa finalidade, é a nossa Obrigação e utilidade. No mais, aí cada um vai dar o seu julgamento. É isso que eu tenho que dizer, Lindo. gente. Isso aí. Cici. Valeu, gente. Respeito. Pronto. Respeitar. A gente não precisa saber quem é a pessoa, o que ela faz, onde ela trabalha, o que ela gosta. É respeita. Literalmente. Respeite e pronto. Aí eu aceito, é respeito e acabou. Respeita. A partir do momento que você começa a respeitar, o amor vai pairar. E é isso. Lindo, Respeita. ó. A partir do momento que você respeitar, o amor vai pairar. Pronto, acabou. Ficamos por aqui no nosso primeiro podcast na van, seus lindos. E venha muito mais por aí. Sejam fortes, sejam únicos, sejam vocês. Um beijo. Tchau.